Santa! Tá tudo bem. E aí, gente, vocês estão bem? Estamos em um novo lugar hoje. Que lugar é esse aí mesmo? Estamos no Estúdio Casa, que é um estúdio para você fluir a sua criatividade. Tem vários cenários. E muito obrigada, Sui, por ter nos aberto as portas hoje, não só hoje, como sempre. E vamos lá, né? Porque hoje o tema está assim, hoje a gente está o quê? Capenga derrubada. Confundindo o inimigo. Confundindo o inimigo para falar sobre divórcio. E quem vai falar sobre divórcio? Quem já se divorciou. Não é mesmo? Hoje eu vou só entrevistar essa garotinha aqui, gente. Ai, galerinha, essa semana, olha, não sei, Bianca, mas eu tive cada guerra. Mas tá bom, quando a cura é grande, a guerra é grande também. A gente passou uma maquiagem, tá aqui, lindas, belas, confundindo o inimigo mesmo, pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante. Esse assunto veio à tona porque a May compartilhou comigo que quando aconteceu, tudo que aconteceu com ela, quando ela se divorciou, ela disse que ela procurou muito na internet, né, May? Muito. Procurava vídeos e tal e não achava nada que prestasse, assim. Não, ela achou alguma coisa e outra, mas é muito carente, né, sobre esse assunto. Eu assisti muitos pastores falando sobre, muitas opiniões de pastores, só que poucas pessoas que tinham passado por isso e tinham, tipo, de fato compartilhado. E também é um ponto, né? Porque eu assisti muitas histórias de pessoas que compartilharam na internet, histórias de restauração. Então, às vezes a pessoa falava, passei pelo divórcio, né? Mas tive a restauração da minha família. Então acaba que depois, né? Porque no meu caso, eu realmente me divorciei. Eu ficava muito naquelas pregações que eu tinha assistido e ficava meio perdida, tipo assim, tá, e agora? O meu não foi, e aí, o que eu faço aqui? Então... Porque, assim, o plano original do Senhor é o casamento, é a aliança e se acontecer alguma coisa, é a restauração. Mas existem casos e casos, né? E o da May é um desses casos que, infelizmente ou felizmente, infelizmente, pela Bíblia, ela foi liberada para recomeçar a vida dela. Então, se você está nesse lugar de que você já se divorciou e não vou citar motivos aqui, a gente não quer expor nada nem ninguém, mas assim, que pela Bíblia, né, você está liberada para seguir em frente, esse capítulo com certeza vai te abençoar muito. Let's start? Let's start. Tá preparada? Always. Hoje sim, se você me perguntasse há uns anos atrás, não. Então, com muito carinho, né, a todos que estão assistindo, com muito respeito, a gente quer falar sobre isso hoje. E eu quero perguntar pra mim, a gente vai ficar bem entrevista, talk show isso aqui. O que você sentiu, amiga, assim que você passou por tudo que você passou? Quais foram as sensações que o divórcio te trouxe? Cara, a sensação que o divórcio me trouxe, várias, né? Porque eu acho que a primeira coisa, quando você vai passar pela separação, ninguém se separa de um dia para o outro, né? Obviamente que eu não vou expor aqui muitas coisas, porque, né, para resguardar, eu vou até explicar o motivo, né? Que um dia, no auge lá da minha raiva, eu era influenciadora, né? Muito conhecida na minha cidade. E no auge da minha raiva eu falei, cara, quer saber, eu vou expor tudo, vou falar pra todo mundo, né? Tipo assim, naquela dor você quer ferir o outro, né? Tipo assim, você não quer... A primeira reação é o do ódio, né? E aí eu lembro que eu abri a Bíblia e tava naquele texto de que José, quando descobriu que Maria estava grávida, né? Ele falava assim, José, quando soube... para não expor ela a uma desonra pública, decidiu se separar dela secretamente, para que tipo, as pessoas não soubessem que ela estava grávida. E tipo, que não era dele, né? Mesmo ele achando que tinha sido traído. Mesmo porque ele achando que tinha sido traído. Alguém estaria grávida que não era dele, porque eles nunca tinham tido relação sexual ainda. Exactly. E aí, tipo, aí Deus me falou, tipo assim, não exponha ninguém a uma desonra pública. Então, não vou expor ninguém a uma desonra pública, mas também, gente, obviamente que eu tenho que falar, eu tenho que expor algumas coisas aqui para vocês, que no sentido de cura, não no sentido de difamar ninguém, de falar ninguém, mesmo porque isso já tem muito tempo, graças a Deus já passou, né? Tipo, é um lance curado. Mas acho que a primeira sensação que toda mulher tem quando está passando pelo período de separação, porque ninguém divorcia de um dia para o outro, né? Meu divórcio demorou um tempo para acontecer, né?
É porque são situações e situações. Eu não tinha, tipo assim, eu não estava vivendo uma crise no meu relacionamento, não estava nada acontecendo. Então, o meu foi literalmente, tipo, o Gustavo Lima. Tipo, eu estava indo dormir e eu lembro que daí meu ex-marido falou, eu quero me separar. Aí, tipo, eu achei que ele tava brincando na hora. Eu falei, como assim? Tipo, você tá brincando? Tipo, não fazia sentido, né? Tipo, Nada muito grave tinha acontecido até aquele momento nada ali. tinha acontecido até aquele momento ali. A gente também não tava passando por crise, não tinha nada acontecendo assim. Tanto é que na hora eu achei que fosse uma brincadeira. E aí, quando eu vi que era grave mesmo, eu acho que eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu liguei foi você, que ele realmente estava levando aquilo a sério, tipo assim, aí eu entrei naquele desespero, né? Tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu vim passar, tipo, 20 dias aqui nos Estados Unidos e, gente, eu acho que assim, eu fui tão ensinada por Deus em todo o processo que, assim, foi tão, ao mesmo tempo que foi tão doloroso, foi tão lindo, porque eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus gerou em mim nesse tempo foi quando eu estava aqui nos Estados Unidos, nessa primeira vez que, tipo, a gente falou em se separar, eu vim para cá passar uns 20 dias aqui. Vocês não tinham se separado, vocês Não, só tinham conversado sobre isso. tínhamos conversado e a gente estava fazendo, tipo, terapia de casal. Nesse tempo que você estava aqui. Nesse tempo. Aí a gente ficou fazendo terapia de casal e eu fiquei aqui, né, naquela, tipo assim, meu Deus, aconteceu isso, rolou essa conversa, então, tipo, algo não estava bem, eu preciso tentar, tipo, ver o que é. Tipo, não no sentido de que íamos passar por um divórcio, mas no sentido de que tipo, estávamos fazendo terapia para continuar casados, porque nem a terapeuta falava que tinha sentido aquilo ali naquele momento. Então, tipo assim, eu fiquei muito perdida. E aí eu lembro que teve um dia que eu estava orando assim, Senhor, me mostra e tal. Eu falei, Deus, quer saber? Me fala mais sobre você. Tipo assim, quem é o Senhor? Tipo assim, sabe quando você tipo, tá orando muito tempo por aquilo, você fala, não, nem imaginava todas as coisas que eu ainda ia passar. Mas assim, eu lembro que Deus falou comigo, tipo, eu falei, tá, mas quem é o Senhor? Quem é você? Deixa eu te conhecer mais. Me fala aqui a seu respeito. E aí eu lembro que até um dia eu contei isso pra você, você falou pra mim assim, essa é a oração que Deus gosta de ouvir, né? Assim, Aquele responde rápido. Aquele responde rápido, porque ele ama, né, ter relacionamento com a gente. Então Ele você quer pensa, se quer conhecer. conhecer mais ele, isso é algo que eu vejo muita gente fala assim, às vezes pra mim, ai, Mê, como que é isso de você ter essa relação? Cara, Deus é um Deus vivo, ele vai se revelando, ele vai falando e ele fala o tempo todo. Às vezes a questão é que às vezes a gente tá surdo, né? A gente não tá Fazendo as buscando orações ouvir. erradas, né? E aí eu fiz essa oração e eu lembro que eu abri a Bíblia, estava aquele texto de Ezequiel que fala sobre o trono de Deus, né? E tinha aquele texto que fala assim, eu vi um homem eu vi algo que se parecia com um homem e ele tinha tipo, como bronze polido e as suas mãos e tal. Eu falei, Deus, então assim, o Senhor parece com a gente? Daí eu lembro, aí tipo, me veio à mente, né, Gênesis, tipo, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eu achei aquilo tão incrível, porque eu nunca tinha visto aquilo na Bíblia, né? Eu sempre fui cristã, mas eu acho que eu nunca tinha tido essa profundidade de ter um relacionamento de fato com Deus. Eu acho que eu tive muito relacionamento com a religião, com a igreja, mas um relacionamento com Deus mesmo, tipo assim, eu e ele, foi raro. Então, assim, eu vivi muitas coisas. Mas eu lembro que e aí eu tive isso, e quando eu voltei de fato para o Brasil, aí a gente realmente se divorciou. E a primeira sensação que eu tive que talvez seja até um problema, porque muitas pessoas falavam assim, Deus vai restaurar, né, Lázaro é como Lázaro, tá lá dentro do túmulo, mas quando Deus trouxer a vida, não sei o quê, nananã. E eu como cristã, Você e creu como nisso? influenciadora, eu criei nisso muito, eu tinha plena convicção de que Deus ia restaurar e que Deus ia fazer, e aí Deus pediu para mim ficar por fazer um desafio que não lembro o nome agora, tipo, 40 dias, que é de um filme. Sim, eu acho que é A Prova de Fogo. A Prova de Fogo, o desafio A Prova de Fogo. Eu fiquei 40 dias, gente, eu nunca expus isso, mas eu fiquei 40 dias ali, tipo, na mesma casa, nesse Fazendo período todas as atividades, fazendo todas né? as atividades. E Inclusive, esse é um livro legal, né, amiga? Se muito. você tá passando por isso recentemente, você... Não só divórcio, crise mesmo, assim, no casamento casamento, é muito lindo, assim, assista um filme Prova de Fogo, existem alguns passos para você fazer, para você restaurar seu casamento, e a Mê fez, na medida das possibilidades dela, tudo que estava à disposição dela para fazer. Foi muito difícil, gente, foi muito Mas difícil. lembrando que não foi uma opção dela, tá? Eu tô tentando te resguardar o tempo inteiro, mas é porque difícil quando você sabe o que aconteceu, as pessoas não sabem, não foi uma opção dela, tá? Ela só teve que aceitar, é isso.
E eu fiz o desafio à prova de fogo. Foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Porque não foi que, assim, eu tava numa crise no meu casamento e eu tava fazendo desafio. Não, eu tava literalmente me assim, separando e fazendo aquele desafio. Só que aquele desafio não foi pro meu casamento, foi pra mim. Porque, cara, de verdade, gente, você ir lá e servir e amar alguém no momento em que você tá sendo ferido é a pior coisa do mundo. De verdade, todas as pessoas que... Na época, eu lembro que eu desativei meu Instagram, fiquei um tempo fora e as poucas pessoas que sabiam ali, que tinham, assim, na verdade todo mundo já devia saber, né? Mas assim, as poucas pessoas que eu falava, porque eu também passei num momento de resguardo, eu e Deus mesmo. Tipo assim, era só eu e ele. Eu pouco falava com as pessoas, pouco ligava, pouco conversava. Passei num momento mais assim. Eu acho que eu falava com a Bianca e com mais umas 3, 4 pessoas. E aí, nesse período ali, tipo, para mim foi o que mais me sangrou mesmo, mas que eu aprendi mais a ser cristã. E eu entendi que Deus não espera da gente uma reação comum. Se você é cristão, vai ser sempre algo que ninguém espera. E as pessoas as poucas que conviviam, e às vezes meus amigos que ficavam sabendo me ligavam, falavam: sai desse apartamento, sai daí, você tá doida, vai seguir sua vida, você tá maluca, por que você tá aí se humilhando, por que você tá passando por isso? Eu falava: cara, tem algo, Deus não me falou para sair ainda, para eu estar aqui. E eu tava ali orando e eu fiquei, tipo, nessa busca e, assim, mesmo sendo muito machucada naquela época, eu continuei tratando, né, tipo, Fazendo o que com você amor. conseguia. Eu lembro de situações específicas que eu vivi, que eu tava, tipo, um dia lá na minha casa e aí eu fiz uma comida e a pessoa chegou, daí eu falei: cara, não quero servir essa pessoa, não quero, tipo assim, sabe, eu tava muito, tipo assim, machucada por algumas coisas que eu já vinha, tipo, sentindo. E aí eu lembro que eu falei: Deus, eu fiz essa comida aqui, mas eu vou comer sozinha. Tipo assim, são coisas tão pequenas, mas que são tão grandes espiritualmente, que me marcaram, que aí eu lembro que eu falei assim: não, eu vou comer isso aqui, vou sentar ali naquela mesa. Eu tava muito chateada. Aí eu abri a Bíblia, literalmente eu abri a Bíblia, tipo assim, do celular, lembro até hoje, que eu olhei e daí veio assim: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí eu falei: tá bom. Daí eu fui lá, comi junto com a pessoa e tipo assim, gente, era uma coisa muito louca, que não dá para explicar. É só sendo muito espiritual para você conseguir viver aquilo ali que eu vivi e agir daquela forma como eu agi. Obviamente, com certeza teve momentos que eu agi ali na carne, mas na maioria dos momentos eu estava em espírito e eu guerriei com armas espirituais, tipo assim, de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor. E eu sabia que, assim, as coisas que Deus estava gerando ali em mim naquele tempo eram para mim, sabe? Coisas que eu nunca vou esquecer. Tipo assim, às Não, e eu, vezes... eu lembro que, assim, eu conheço a Meia tem muitos anos. Eu acho que foi um turning point na sua vida. Total. Tipo assim, a Meia veio numa crescente. Antes era uma gangorra. Mas é Mas verdade. ela veio, assim, se firmou com Deus. E eu acho que, cara, sinceramente, se for um casamento se desfazer para que você possa ter um relacionamento de verdade com Deus, ele vai tirar. É, Ele vai tirar. Tipo assim, Deus, as pessoas falam que ele é ciumento, né? Não tem nada que tem que ter o altar do nosso coração antes dele. yeah. Então, é interessante que a Mê falou que às vezes não é sobre a outra parte, mas era sobre ela, que Deus precisava fazer na vida dela, Na né? minha E vida. permitiu, foi a permissão de Deus. Era o plano original de Deus? Não, provavelmente não. Deus, ele tem uma aliança para fazer com o casamento, e até porque o casamento, ele é a manifestação do reino de Deus, né? Assim como é Cristo e a igreja, assim o marido e a mulher são. Sim. Então, ele quer se fazer conhecido através do casamento, né? Então, mas ele tem uma obra para fazer individualmente também. Individualmente. E quando um não quer, não tem o que fazer. O Senhor tinha uma opção ali naquele casamento, que era resolver com a Aimee tudo que ele precisava resolver, né? E tratar. E eu lembro que você me falava muito, e é interessante a gente compartilhar, que foi um período de auto-humilhação mesmo. E o Senhor Nossa, precisa total. nos despir de todo orgulho, sabe? E eu Só acho que tinha um orgulho começou que a ficou sua lá. obra ali. Começou a obra de Deus na sua vida mais intensamente, né? Porque o Senhor Sim, já derramou muitas sementes na sua vida, Deus já falou com você sim. antes, né? Mas naquele momento ali, tipo, foi uma virada, né, amiga? De lá você nunca Foi. mais, assim, abriu Nunca mão do mais. seu relacionamento com Deus por causa de nada. Eu Claro que me a gente erra, converti a gente peca, né? verdadeiramente, eu acho que assim, que eu conhecia Deus. Eu acho que eu era cristã, mas eu não conhecia Deus. Eu acho que eu conhecia Deus ali, sabe? Entendi. Foi essa virada. Eu sempre tive uma relação com Deus assim, né? Tipo assim, de vai e volta, vai e Uhum, volta, vai e volta. Tava junto, desviava, tava junto, desviava. Tipo, uhum, às vezes quando eu passava por algumas dores em específico na minha vida, tipo, eu lembro da morte do meu irmão. Depois eu lembro que, tipo assim, eu era noiva de um
né, de um cara lá no passado, ele também, tipo assim, Nossa, foi horrível, mas eu lembro que daquela vez que, quando foi no meu primeiro noivado, que, tipo assim, faltava 6 meses pra eu casar, né, e, tipo assim, enfim, lá, esse eu já posso divulgar porque já faz tanto tempo, mas o cara me traiu, foi horrível. E aí eu lembro que lá eu Ai, não meu Deus. tomei essa atitude que eu tomei aqui. Tipo, lá eu, tipo assim, fiquei numa revolta com Deus e, tipo, tchau. Aqui não, aqui eu falei, não, Deus, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou passar por isso aqui junto com o Senhor. E um ponto importante do divórcio é que Deus, ele nunca vai restaurar casamentos, ele vai restaurar pessoas. E pessoas Pessoas restauradas restauradas restauram restauram. casamentos. Então, Deus, ele queria me restaurar, ele queria restaurar minha relação com ele. Eu lembro de um dia muito assim, que eu estava na minha casa e eu tava, tipo assim, eu lembro que eu tava, tipo assim, no chão do quarto e eu chorava muito. A sensação de quem se divorcia é como se você tivesse, eu falo, a melhor forma que me explicava naquela época, eu era um ioiô que me jogaram, minha filha, e eu não sabia nem para onde eu ia. Eu tava girando, eu É não um sabia luto, para não é um onde eu luto? ia. Cara, eu não sei, e é um luto diferente, porque eu já passei por luto de pessoas, assim, de morte. Mas o luto da morte, ele é diferente do luto do divórcio. Eu não sei explicar, mas é um luto também. Eu acho que é um luto. Eu acho que é mais uma guerra também com você mesmo, porque quando você se separa, dependendo do motivo, você vai enfrentar, tipo assim, todos os seus fantasmas, a rejeição, o abandono, a humilhação, A a vergonha. exposição, a vergonha. Então, assim, são muitas coisas. Quando alguém morre, eu falo porque meu irmão morreu, eu tive que lidar com luto e foi uma coisa que eu lidei por muitos anos, foi muito difícil, sabe? Que eu passei anos sem falar sobre isso. Mas o casamento em si, eu acho que ele vem com outras coisas. Eu acho que é realmente, tipo assim, sabe quando você tá, tipo, separando almas ali? Tipo assim, deve ser, não sei o que acontece no mundo espiritual, mas Ficam pedaços, né? é muito pesado, assim. Eu vi uma menina que estava se divorciando agora e eu assisti os stories dela. Sabe quando você olha e fala assim, cara, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso, é difícil demais, gente, é difícil demais. Ainda mais para quem é cristão e cresceu num contexto cristão, você não quer se separar porque na minha visão, eu não poderia nunca mais me casar de novo. Aquilo era uma vergonha. A minha mãe já tinha passado por isso. Eu não queria, meus pais, né, foram divorciados. Eu não queria, tipo, eu queria que a minha história fosse Fosse diferente. Eu não diferente. queria contar essa história. Eu falava muito isso para Deus. Eu falava, Deus, eu não quero contar essa história. Eu vou confessar para vocês que, assim, eu me casei num julgo desigual. E então, enfim, eu assinei, né, tipo assim, Você teve aquilo. Eu responsabilidade tive uma sobre sua escolha, responsabilidade. né? E teve momentos ali no meu casamento que eu olhei e falei assim, cara, será que eu tomei a decisão certa, assim, sabe? Você olha, mas mas eu pensava o quê? Eu falava, cara, eu dei minha palavra no altar. Eu dei minha palavra para Deus. Então, por mais que às vezes assim, às vezes eu olho para a pessoa, acho muito diferente de mim e acho que tipo, eu vou honrar minha palavra até o Ah, fim. lembrando que, gente, não é divergência de gênio, tá? E, tipo assim, Não. porque às vezes as pessoas podem escutar isso e falar assim, ah, realmente não tá dando certo, a gente tá brigando muito, gente, não é sobre isso, entenda? O Não. divórcio não é sobre isso. Até mesmo porque no meu casamento a gente nem ficava brigando, tipo, de não era isso, era mais uma sensação de cara, como que eu posso explicar isso para que vocês possam entender? Mais uma sensação de, tipo assim, eu era cristã e eu amava estar na igreja. Eu amo a Deus, eu amo estar com Ele, eu amo orar, eu amo ler a Bíblia, eu amo ouvir louvor. Sabe, às vezes você não tem alguém que te acompanha nisso. Eu não pensei nisso antes de casar. E quando eu casei, que eu vi o quanto seria bom eu ter uma pessoa que pudesse compartilhar disso comigo também. Eu não Isso assim, que tinha. você nem teve filho, porque isso ia Não. se agravar muito se você tivesse filho. Então é interessante até pra quem tá escutando e não se divorciou, mas nem arranjou alguém, ou então tá divorciado e vai pensar no próximo. Cara, às vezes eu, Escolha alguém, né, que ame ao Senhor, porque isso vai ser muito importante, gente, principalmente para criar os seus filhos, cara. Se vocês yeah. não tiverem unidade, é muito estressante. Nossa, então assim, era. Mas eu iria manter minha palavra até o fim. Aham. E eu sempre fui de uma coisa assim, cara, eu não achava. Eu sempre eu tenho isso em mim. E eu acredito que a aliança, se você faz uma aliança, seja de amizade, de casamento, do que seja, cara, eu não acho que relacionamentos eles são descartáveis, sabe? Você tem que ir lá tentar. Então, na minha Sim. cabeça, eu falava assim, cara, tipo assim, né? Eu vou De coisas que até. chegou a passar pela minha cabeça, eu falava, cara, eu vou tentar curar, tipo, eu vou tentar, tipo, fazer isso aqui dar certo, ao invés de eu simplesmente falar assim, não, tchau, tomei a decisão errada e vou sair. Então, isso era muito...
E eu sempre fui muito de honrar com a minha palavra, né? Então, eu sempre fui muito leal. Eu acho que uma das minhas maiores características é lealdade. Tipo, se você... Na verdade, vocês que falam isso pra mim, né? Quem convive comigo fala que eu sou uma pessoa muito leal. Então, não haveria possibilidade nenhuma de eu me separar, na minha cabeça. Se dependesse de você. Se dependesse de mim, né? Então, se eu visse que alguma coisa estava errada, eu ia tentar consertar. Então, enfim, voltando. Quando eu fui passar por isso, às vezes fica na sua cabeça, tipo assim, às vezes a gente espera que o outro nos trate da mesma forma como nós faríamos, né? Tipo assim, você nunca espera que a pessoa vai fazer algo que você jamais faria. Só que às vezes as pessoas fariam, entendeu? Então você tem que conseguir entender. E eu lembro que nessa situação toda que eu passei, a primeira sensação que veio em mim foi de vergonha. Tipo assim, do que eu era muito, tipo, Conhecida na sua na cidade, proporção do que eu era muito conhecida na minha cidade. Sabia que estava todo mundo falando. Eu tinha uma vergonha. Porque, assim, todo mundo via na internet que é uma mensagem que eu recebi de muita gente, que era tipo assim, nossa, mas você postava tanto seu casamento, que você era tão feliz. E eu era muito feliz no meu casamento. Aí, de repente, do dia para noite, você se separa. Mas, gente, até para mim também foi uma surpresa. Não foi uma coisa que, óbvio, eu não ia pintar um casamento perfeito na internet se eu não tivesse vivendo um casamento feliz. Eu vivia um casamento feliz. Então, não é que eu postei, né? Tipo assim, que eu me separei, eu sumi. Não foi foi do nada para mim também. Então, assim, para mim foi uma vergonha. Tipo assim, esse é um problema também, às vezes, quando você se divorcia, eu ouvi muitas vozes, por isso que eu desativei meu Instagram, foi a melhor coisa, porque até quando eu reativei, eu lembro que eu recebi pessoas, tipo assim, falando exatamente isso. Tipo, você pintava um casamento perfeito, seu casamento... Não, gente, eu era feliz no contexto que eu estava. Também foi... Eu acho que essa sensação de vergonha, das pessoas olharem e falar, ih, porque na minha cabeça era tipo assim, as pessoas vão achar que eu fiz alguma coisa, ou tipo assim, né, é uma vergonha. E Deus te pediu para não explicar, não se justificar. E eu não podia me justificar, não podia falar o que estava acontecendo, então eu tinha que lidar com aquilo comigo. E a Bíblia fala que justiça própria para o Senhor, ela fede como trapo de imundícia. Né? Antigamente, trapo de imundícia era aqueles panos que as mulheres usavam nos períodos de mocinha, né? Quando elas estavam menstruadas. Então, quando aquilo ficava jogado, né? Como trapo, fedia. E a sua justiça própria, quando você quer... Deus já falou muito comigo sobre isso. Às vezes, por exemplo, eu tô certa numa situação e eu preciso provar que eu tô certa. Além de ser orgulho, é justiça própria. E isso fede para o Senhor. Então, né, e eu vejo muito que na situação da Mê foi isso, assim, ela teve que guardar aquilo que ela sabia que tinha acontecido, guardar, tipo assim, não expor ninguém e se calar mesmo, ficar em silêncio. Existe muita sabedoria de Deus no silêncio, né? Então, se você tá passando por uma situação assim e você, às vezes, não tá num lugar de errada... Na verdade, assim, amiga, se a gente for muito sincero, eu lembro que você fez muitas análises sobre você mesma. Existiam pontos que podiam melhorar. Não é que a Mê, né, era a melhor esposa do mundo. Se eu for analisar eu como esposa hoje, eu sei que eu tenho pontos para melhorar. Então, todo casamento, quando ele acaba, existe os dois lados que poderiam ter feito algo, né? Exactly. É muito errado a gente colocar a culpa numa pessoa só, não é isso. Mas naquilo que aconteceu com você, guarde para o Senhor, porque Cara, ninguém vai curar suas cicatrizes, ninguém vai curar, é Ele. Ninguém precisa saber o que a pessoa fez, ninguém não expõe a desonra pública. Até o que Deus falou comigo nesse dia foi, se você fizer a sua justiça, se você for colocar a sua mão, eu vou tirar a minha. Exatamente. Você vai perder de viver a minha justiça para você viver a sua justiça, exatamente. Porque você acha que você expondo, você vai estar, tipo, né... É que literalmente, às vezes, essa questão da exposição, você está querendo jogar a situação para as pessoas para você receber aquele... consolo, né? Um consolo, se colocar ali como ficar naquela autocomiseração, né? Tipo assim, você se colocar ali como vítima, e aí, de alguma forma, quando você é a vítima, as pessoas vão te abraçar e você vai ter aquilo das pessoas. E aquilo, de alguma forma, para você seria uma cura. Tipo assim, você viu, gente, o que é... Você viu, galera? Aquela pessoa é horrível. Você quer ter certa. No final das contas, tipo você quer estar certa, né? Tipo assim, às vezes, essa rejeição mesmo, tipo assim, as pessoas vão olhar aquilo e vão falar assim, nossa, a Aimee, né, deve ter sido uma péssima esposa. Sabe aquelas coisas que você, tipo assim, você fica e na você sua quer cabeça? falar, não, eu tentei. Mas é porque também, gente, de fato, cara, em algum momento, com certeza, eu faltei na minha casa, em algum momento, né, tipo assim,
para acontecer alguma coisa, né? Nunca acontece do nada. Mesmo que a pessoa tenha uma falha de caráter ali, nunca acontece do nada, gente. A gente planta, né? Um relacionamento, ele, de alguma forma, faltou conversa dentro da minha casa, de alguma forma faltou minha presença, de alguma forma faltou meu posicionamento, de alguma forma eu faltei também para ter acabado o relacionamento. Então, assim, a gente não pode esperar que o outro vai agir como a gente. Ah, não, mas em uma situação oposta, eu não teria feito nada. Eu teria tentado tratar o casamento, mas essa sou eu. Tipo, você não posso esperar que o outro vá agir assim. E o que importa hoje é a sua responsabilidade sobre o que houve com Deus. Exactly. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta polêmica, brincadeira. Mas aproveitar que eu tenho intimidade para falar com ela sobre isso e aí vocês escutam a nossa conversa. Amiga, pontos positivos e negativos. O que você fez que você fala, é isso, esse foi o caminho para minha cura. E o que você fez também que você falou, não, errei, fui moleque. Ai, o que eu fiz que eu errei? Band-aid. Hã? Tô pensando no band-aid. Ah, sim. Isso no pós-divórcio. O que eu fiz que eu errei. Eu acho que durante o divórcio, teve algumas vezes que eu agi ali na carne, sabe? Tipo assim, falei coisas que eu acho que eu não deveria ter falado. Mas eu acho que diante do contexto inteiro eu fui. Até foi santa. Fui uma santa, gente. Eu errei depois de ter saído do casamento e ter me envolvido num relacionamento ainda ferida. Porque eu, querendo ou não, eu quis entrar num relacionamento que de verdade, gente, na época eu achava que eu tava bem, né? Tipo assim, hoje eu olhando eu via o quanto poderia ter dado muito certo, mas também poderia ter dado muito errado. Eu acho que eu tinha que ter dado um tempo maior ali para Deus Pro agir seu processo. Mas talvez até Deus, não sei, eu já acho que talvez Deus tenha usado a situação toda para um propósito. Não sei como teria sido se eu não tivesse entrado tivesse vindo para os Estados Unidos, sabe? Não sei se eu teria tido aquela coragem de vir se eu não tivesse num relacionamento logo em seguida. Mas se eu pudesse escolher hoje, eu não teria escolhido entrar. Teria esperado um tempo Porque mais Deus ali ministrou sozinha. no seu coração que aquilo não era a cura, né? O que Deus falou com você sobre isso? Que eu lembro que isso foi bem forte na época. Que você machucou o dedo, você lembra? Eu estava em Abu Dhabi, eu morava lá. E aí eu lembro que eu cortei meu dedo, isso aqui. E aí eu estava no apartamento e eu tinha muitos momentos muito bons com Deus, assim. E por isso que eu falo que a maturidade ela é maravilhosa, né? Porque, enfim, então, hoje, vivendo a santidade que eu vivo, eu não teria entrado em um relacionamento sem viver uma santidade hoje, por exemplo, né? Mas eu lembro que nesse corte, eu liguei, né, pro meu então namorado na época. Falei, cara, volta aqui que meu dedo cortou e tal. Ele veio, chegou em casa, me ajudou, tipo, colocou o curativo, né? Tinha saído muito sangue. E aí depois ele saiu, quando ele saiu, Deus falou pra mim, você fez isso com ele. Você colocou, a sua ferida ainda tá ali, ela precisa ser curada. Tem muitas coisas que você precisa resolver ainda em relação a isso, mas você simplesmente colocou um curativo em cima, permitiu que outra pessoa colocasse esse curativo para você, e você está vivendo como se essa ferida não estivesse ali, e tá tudo bem. E aí eu, tipo, cara, naquele dia eu lembro que eu chorei muito. Eu lembro que eu até gravei um vídeo falando, mas eu perdi esse vídeo, não acho ele. Então a ferida, ela tá ali, ela existe, e se você não permitir que Deus cure, ela vai estar ali. E é engraçado que essa ferida, gente, ela é totalmente cicatrizada ainda. Já, né? Hoje, né? Tem anos que isso aconteceu. Mas se eu toco aqui nela, eu sinto, é estranha. Você já fez um corte muito profundo assim? Então parece que é igual quando acho que a gente fala sobre perdão, né? Perdoar não é você esquecer, é você, né, se lembrar daquilo e aquilo não te doer mais. Então, eu acho que a ferida ela vai estar sempre ali. É igual quando você passa por traumas na infância, né, tipo com seus pais. Sempre que você viver uma situação que te traz um gatilho, você vai estar ali, mas você tem que escolher em Cristo, né? Você perdoar, você se liberar e buscar muito, cara. Buscar muito, assim. Se você se divorciou ou está se divorciando, cara, busque muito a Deus. É Ele quem vai te trazer todas as respostas, é Ele quem vai te curar, é Ele quem vai te direcionar. Tipo assim, não faça nada sem a direção dele. Um outro erro meu também foi ter buscado muito profeta. Sabe, Eu lembro dessa época. Você lembra? Eu queria Mas muito... eu vejo a Mê nessa época como um bebê, como se ela estivesse começando na fé de novo, não foi? Como se você tivesse acabado. É que eu estava muito perdida. Tipo assim, a sensação de estar perdida, eu também não frequentava nenhuma igreja, tipo assim, não tinha pastores. Na verdade, eu lembro que até eu morava no Rio, eu morava, tipo assim, na frente da Lagoinha.
E aí eu lembro que eu ia bastante na Lagoinha, eu cheguei a fazer até um gabinete com os pastores lá, e eu perguntava para todo mundo, o que eu deveria fazer. Tipo, era todo mundo. E muita profeta também. Tipo assim, se eu soubesse que tinha uma... E aí, nessa época, né, tinha um monte de gente. Tem uma profeta para orar para você. E cada uma... Tinha algumas coisas que todas falavam igual, mas tem algumas coisas que eu olho e falo assim, tipo... Enfim. Então não, gente, não é sobre buscar balada, né? Nem Terminei, outro vou pra relacionamento. balada, outros relacionamentos. Dá tempo ao tempo, deixa o Senhor tratar. Porque também o que vai adiantar? Se você conhece outra pessoa, você vai fazer tudo errado de novo, porque o Senhor não tratou com você aquilo que precisava tratar, né? Aí, às vezes você até acha a pessoa certa ou a pessoa que poderia dar certo, mas você vai sangrar nela, porque a sua ferida está aberta, né? Exato. Você não E tá... psicologicamente, nós tendemos a buscar sempre o mesmo perfil de pessoas. nosso Então vai cérebro se acabar que acomoda. possivelmente você sai de um relacionamento com uma É. pessoa que tem um defeito que você não quer e você vai entrar num outro com uma pessoa que tem aquele mesmo defeito para você passar de novo por aquilo. É a Exatamente. O ciência que cérebro fala. busca O cérebro busca. repetir padrões. Exactly. Então, E aí, de se repente, você não você vai estiver lá bem emocionalmente, você vai atrair o E mesmo... principalmente, gente, porque quando você está recém-divorciada, é normal você encontrar pessoas ou homens que são caras que estão ali querendo, tipo assim, meio que aproveitar da situação, sabe? Sabe que você está frágil emocionalmente, vai querer aproveitar disso. Então, é bom você se preservar de viver esse tipo de dor. Tá, e o que você fez... Isso não aconteceu comigo, tá? Mas a pessoa é maravilhosa. O que você fez que você aconselha hoje? Divorciei e agora você precisa seguir essa... Em todos os aspectos, tá? Tudo que você lembra que realmente deu certo. Eu lembro que uma vez você se trancou 3 dias no hotel e ficou de jejum. Você lembra disso? 3 dias de jejum, foi cabuloso, né? Tadinho, gente, sério. Ai, eu tô rindo aqui. Mas Nossa, eu sofri. ficava morrendo de dó. O que eu e a irmã Bianca dessa... sofria, O que eu e a coitada. irmã da Inês Nessa época ninguém sofremos nessa sabia. época, cara, gente. Essa foi nos 20 dias. Não tínhamos divorciado ainda. Foi Eu os 20 estava dias. passando por aqueles 20 dias da Ela terapia se de casal. trancou e Eu ela fui orava para de lá, Orlando a sem gente orava daqui. internet. Fiquei 3 dias no hotel, Trancada. E trancada Deus por causa falou do com você, jejum. né? Muito. Foi uns 3 dias de libertação, na verdade. Eu li aquele livro, O Poder da Esposa que Ora. O Poder da Mulher que Ora. Não foi da esposa, o Poder da Mulher que Ora. E aí eu li esse livro e, gente, aquilo lá foi uma cura para mim. Tipo assim, realmente, libertação mesmo. Eu entrei para dentro daquele hotel. Assim, eu fui muito transformada nesse processo. Eu acho que quanto mais você busca Deus, mais você é transformada. E eu fui muito transformada no meu divórcio. Eu falo assim, que foi o game changer mesmo da É minha ruim vida. falar isso, mas parece que foi a melhor coisa que aconteceu, né? É ruim porque nunca um divórcio é bom, machuca as partes, machuca as pessoas envolvidas. Se tem família também, machuca a família, filhos, então, meu Deus do céu. Eu acho que é... Uma coisa também interessante, a gente estava falando, só para eu voltar antes para eu não esquecer de falar isso, mas você estava falando sobre preservar, né? Se você tem filhos, jamais, jamais, em hipótese alguma, exponha, né, os problemas, os defeitos dos filhos, não, principalmente filhos pequenos, eles não têm idade, eles não têm capacidade de absorver problemas de adulto, eles nem devem. Eles não entendem, sabe? eles acham Eu falo que é com assim, eles, né? infelizmente, até eu, assim, eu já escutei muitas coisas que eu não deveria e isso atrapalhou muito, assim, meu relacionamento com meu pai. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você está contando para alguém, sabe? A coisa de, a amiga vem na casa e você está conversando com ela sobre o que aconteceu e seus filhos estão perto. Jamais faça isso. É porque não você tem que lembrar deixe que o seu ex-marido é pai dos seus filhos. E se os seus filhos crescerem sem uma visão paterna boa, eles vão crescer. E assim, na verdade, E eles vão gente, transferir para Deus. A gente faz muita transferência, né? Se você É, fala que o pai do filho deles é a pior pessoa do mundo, como eles vão enxergar um Deus bom? E não é sobre mentir, é sobre você preservar mesmo, não é? Você não precisa falar que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, às vezes você não tá nem em condições, né, de ficar elogiando, mas, cara, protege, guarda, né, essas crianças de tudo que tá acontecendo, porque eles não têm capacidade para entender que um pai é uma parte deles, né? Filhos são uma parte da mãe, uma parte do pai, imagina a parte dele. E às vezes as crianças não entendem problemas de adulto e eles acham que é sobre eles, né? Tem muito isso. Então, será que for por causa minha? Isso mexe com a autoestima da criança. sim. É muito complicado. Então, preserve não só a pessoa de expor para todo mundo, mas preserve sua casa, seus filhos. Sim. Eu lembro quando eu era criança, que meus pais se divorciaram, acabei que eu presenciei muitas coisas, né? E eu, depois, refletindo, né, eu achava que meu pai estava fazendo o que ele estava fazendo com a minha mãe, mas não era com a minha mãe, era comigo.
né? Eu achava que de alguma forma eu era culpada. E você é muito criança, você não consegue entender. Então, assim, é muito sofrido. Às vezes o marido, né, larga a esposa, larga os filhos, e os filhos sentem, cara. Essa é a pior decisão, assim. Eu falo que talvez se eu tivesse filhos, eu não sei, eu nem julgo uma mãe que fica com o marido por conta dos filhos, porque na verdade a gente tem que preservar. E na verdade, gente, eu vejo que Satanás, a coisa que ele mais ataca são os casamentos. Porque se ele ataca um casamento e acaba com a família, ele não está acabando só com a família, ele está acabando com o futuro dos filhos, sabe? Acabando às vezes com o propósito daquela mulher, daquele homem, né? Porque a instituição inicial de Deus é a família. Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem constituir família. Então, se ele consegue acabar com o plano original de Deus, até um ponto, né, que para mim foi muito, assim, muito difícil no meu divórcio, foi o ponto de eu não saber, tipo, esse ponto de eu achar que Deus restauraria. E quando Deus não restaurou, eu ficava falando assim, uai, como assim? Porque é muito fácil você falar que você ama Deus, que você crê em um Deus, porque né, nós sempre vamos, Deus cura, Deus sara, Deus liberta, Deus faz. Aí, de repente, você tem que experimentar um Deus que não cura. Por exemplo, eu vivi isso com meu irmão. Eu vivi um Deus que cura, que faz todas as coisas, mas ele nunca curou meu irmão. Então, assim... Amá-lo na soberania dele, é isso, né? Exato, exato. Um outro ponto. Deus é um Deus que restaura relacionamentos. Aí você vê 1000 pessoas, de repente Deus não restaura o seu. Aí, como assim? Se ele é um Deus que pode todas as coisas, por que ele não pode isso? Aí eu entendi que, gente... Primeiro ponto, Deus vai restaurar o seu relacionamento com ele. Foca nisso, cara. A Bíblia fala que aquele que amar mais pai, mãe, irmão, maridos, filhos, do que a ele, não está pronto para ser discípulo. Então, foca no seu relacionamento com Deus. Ele é a coisa mais importante que você tem. Eu vejo muitas mulheres hoje, tipo assim, perdendo a relação delas com Deus, porque elas amam, às vezes, mais o marido, mais a relação, mais os filhos, mais o que todo mundo do que ela ama realmente a Deus. E aí, quando Deus pede alguma coisa, ela não consegue fazer, porque ela ama mais quem está aqui. E é difícil chegar nesse nível de amor, mas a gente tem que buscar chegar nesse nível de amor. Não tenho filhos, eu não imagino como é o amor por eles. Mas eu sei que na relação com Deus nada pode estar acima dele. Então, assim, é muito difícil. Então, busca a sua relação com ele, cara. Busca nele, ninguém te falar. Né? Tipo assim, leia a Bíblia, ele vai te direcionar. Deus me direcionou durante todo o meu divórcio. Ele falou, fique, e depois ele falou, saia. Tipo assim, foi muito claro os pontos. Então, eu fiz os meus 40 dias do meu propósito, foi muito difícil, né? Tipo assim, foi um lugar de humilhação, foi um lugar de, tipo assim, de abrir mão do meu ego, mas também, assim, foi um lugar de cura para mim. Nossa, eu me curei de tantas coisas naquilo, eu me curei em relação ao meu pai, que foi ali que eu tive essa visão de Deus como um pai, que eu não tinha, porque eu tive uma disfunção com meu pai, então eu não conseguia enxergar. Foi ali que eu liguei para pessoas, gente, que eu não falava há anos, pedia perdão. Foi um processo de restauração Foi um processo também. de restauração muito grande, assim. Eu ligava para as pessoas, pedia perdão. Assim, Deus ia me mostrando as coisas. Foi uma cura tão linda. Foi céu na terra, né? Foi céu na terra. Foi uma cura também de laços de alma. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas às vezes... Mas eu já tinha me relacionado com outras pessoas antes do meu casamento. Eu nunca tinha feito orações, tipo assim, de desligamento de alma, tipo assim, sabe... Coisas que eu vivi, que tipo assim, que eu tinha que pedir perdão para Deus mesmo, que eu tinha que me colocar nesse lugar, e eu nunca tinha me colocado porque eu nem sabia disso. Então foi um momento muito lindo. E um momento que para mim foi muito marcante foi que um dia eu estava no meu quarto chorando, né, que eu falei muito, e eu falei, Deus, o Senhor me deixou aqui sozinha nesse apartamento passando por tudo isso. E eu lembro que eu falei assim, por que o Senhor me deixou aqui sozinha? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, cara? Tipo assim, que você obedece, mas meio assim, pra quê? Tipo, sabe, aquelas cenas de pra quê que eu tô passando por isso? Eu só podia seguir minha vida. Pra que eu tô aqui, né, sofrendo desse jeito? Por que... Enfim, daí até um erro que eu tive, que foi de me casar em um jogo desigual, que era um erro meu, que eu, né, tipo, Deus não tinha nada a ver com isso. Daí eu falava, Deus, por que o Senhor me permitiu casar com essa pessoa? Porque também eu achava que meu casamento era o fruto de promessa. Gente, eu juro, de verdade, tipo assim, tem coisas que a gente nunca vai entender, mas eu realmente me casei porque eu achei que ele era o cara que Deus tinha me prometido, né? Tipo assim, eu tive vários sinais de Deus também para casar. Tipo, então eu ficava muito naquilo. Se era plano de Deus, se Deus realmente abençoou essa reunião, por que isso está acontecendo agora comigo? Por que eu perdi minha família? Eu ficava muito nisso. E aí, nesse dia que eu falei que Deus tinha me deixado sozinha, eu lembro que eu fui para a sala uma hora, aí eu peguei meu celular e eu estava sem Instagram nessa época, daí minha mãe mandou uma mensagem, falou... Aí eu abri o meu celular e entrei no YouTube, porque eu assistia muito vídeo de YouTube na época.
E aí eu vi um vídeo no YouTube de um cara falando num leito de hospital, ele falou assim, ai gente, eu tô muito feliz porque Deus nunca me deixou sozinho, ele mandou muita gente orar por mim. E as orações de vocês, assim, para mim são um alimento. Nessa mesma hora, minha mãe me manda uma mensagem no meu celular com vários prints de várias seguidoras minhas falando, Vânia, eu tava aqui no meu quarto e Deus pediu para eu orar pela Aimee. Tanta gente, tipo assim, a gente era muitos prints de muita gente orando por mim. Naquela hora eu chorei tanto, porque eu, tipo assim, eu sabia que Deus Como estava que ali. Deus se manifesta, né? Cara, através de pessoas. Muito lindo, tipo assim, foi muito lindo. E anos depois, eu estava em Abu Dhabi, num hotel à noite, e aí eu lembro que as luzes do hotel começaram a piscar. Eu falei, o senhor está aqui, né? O senhor está querendo falar comigo, porque isso já tinha acontecido comigo outra vez. E aí eu falei, o senhor está aqui, quer falar comigo? Eu botei um louvor e nisso foi quando eu conheci a Rai, que é uma pessoa que é muito abençoada por Deus na minha vida. E aí a Camila Caldas, uma amiga lá de Cuiabá, me ligou e falou, amiga, eu tenho uma amiga minha aqui que ela quer orar com você. Tipo, nessa mesma hora. Eu estava em Abu Dhabi, fuso totalmente diferente. E eu no hotel, sozinha, a Rai me ligou e a Camila, elas começaram a orar por mim. Aí eu lembro que na oração, Deus começou a falar comigo e ele falou assim, filha, lembra aquele dia que você estava lá no apartamento, sozinha, e que você estava no chão, chorando muito, e você me perguntava o porquê que eu tinha deixado você passar por tudo aquilo e por que você estava sozinha? Ele falou, você nunca esteve sozinha. Ele falou assim, quando você chorou, eu chorei junto com você. Oh, come on. Come on, vou chorar. Até eu me emociono, mas ele falou assim, eu estava lá, eu te abracei, eu estava lá com você abraçado naquele chão, chorando, porque eu não sou alheia às suas dores. Ele falou assim, e foi muito lindo esse dia dessa oração da Rai, porque Deus falou comigo, eu falou assim, eu lembro do amor que você tinha por mim desde que você era criança. Você lá na igreja, ajoelhada, pedindo pra mim, lembra? Tipo assim, Deus falou coisas que eram muito tipo eu, né? E até um tempo depois eu tive essa experiência de aquele texto da Bíblia que Jesus vai para ressuscitar Lázaro e quando ele vê ele chorando, fala, Jesus chorou. E aí, por que Jesus chorou, né? Porque Jesus, ele não é alheio aos nossos sofrimentos, ele não vai deixar a gente passar por isso sozinho. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele já sabia do que ele ia fazer, mas ele, por ver as pessoas sofrendo, ele chorou, cara. Jesus chorou junto com eles, por se compadecer da dor. Então, assim, eu nunca estive sozinha nesse processo inteiro, sabe? Às vezes a gente, nesse processo, acha que a gente está sozinha, mas não, cara, Deus está ali, sabe? Ele é completamente presente em cada momento. Ele vai guiar, ele vai... Não que você não vai sentir dor, vai doer, mas ele vai estar ali. Eu lembro que uma experiência espiritual que eu tive também, que eu estava na minha casa e aí eu orei muito, assim, e eu lembro que eu estava numa oração com uma pessoa por vídeo, eu sentia meu corpo inteiro arrepiado do lado direito, e aí eu tinha orado, falando para Deus colocar um anjo na minha porta. E aí eu estava na frente da porta da minha casa, e aí eu lembro que essa pessoa falou para mim, tem um anjo do seu lado direito, um anjo de proteção que Deus colocou na porta da sua casa, e era algo que eu tinha orado para Deus para ele fazer. E aí eu lembro que eu estava em casa e eu tive uma experiência muito doida, assim. Ai, não sei se eu devo compartilhar. Não sei qual que é. Sabe, né? Pula. Né? Pé. Mas foi muito espiritual, gente. Eu vi literalmente. Dá pra escrever um livro já com as experiências. Tá vendo, gente? Ela nunca tive tanta experiência. É assim, é ruim falar isso, mas assim, foi a maior dor que Deus, tipo, se revelou muito. E essa é a beleza do deserto. Poderia ter sido mais inteligente não ter passado por isso? Poderia. Você que tá aqui me escutando, você pode me escutar, você ver e não ter que passar por isso. Mas eu tive que passar. Mas, cara, há muita provisão de Deus, muita manifestação no deserto, Muito. né? Essa é uma história de deserto, né? Deserto total. Assim, eu vivi muitas experiências com Deus e essa sensação de que eu não poderia me divorciar e me casar novamente. Gente, esse é um ponto, tá? O que eu vou falar aqui é bem polêmico, talvez dentro da sua religião você não entenda, mas o divórcio, ele é bíblico. Tipo assim, a gente acha que não, mas sim, ele está na Bíblia. E ele está autorizado em alguns casos. Então, assim, eu lembro que eu senti um peso de que eu não poderia. Não, gente, eu tenho que ficar aqui nesse casamento. Ele não me quer? Não, mas ele vai querer sim. Primeiro que assim, Deus nunca vai agir no livre-arbítrio. Foi algo que ele nos deu. Então, se a pessoa não quer estar mais com você, não existe macumba gospel. Se você está aí ouvindo que Deus vai... É o caso de abandono, tá? Abandono. É um dos casos da Bíblia, né? Que fala sobre abandono e sobre traição. É claro que nos casos de traição,
É muito mais fácil a restauração, porque... Depende também. É mais fácil assim, é porque a pessoa às vezes se arrepende. Aí você tem, entende? Às vezes Mas você às vezes tem... o cara foi lá, te traiu, te bate. Não, te bate, ó, gente, bateu. Ah, não, mas de verdade, Paulo esqueceu cara. de pôr na Bíblia. Agressão física. Cara, Não, mas... gente, isso é óbvio. Deus não quer que você apanhe, pelo amor de Deus. Se você tá em alguma condição de abuso físico em casa... Amiga, mas tem gente que fica. Não, mas é burrice. Esse é um ponto. Desculpa. Não, mas sabe por Você quê? ficar apanhando... Tem muito pastor, muita gente fala que não pode separar, que você tem que ficar no Apanhando? casamento, ainda que você Ah, apanhe. não, gente, ó. Tem sim. Não, você E não outro pode apanhar no seu casamento, aí, tipo pelo assim, amor de Deus. nesses casos eu vejo que às vezes a pessoa ela ama mais o marido do que a Deus, porque Ah, não, é trouxa. assim, Trouxa. tipo assim, Brincadeira, cara, meu você não Deus. consegue sair de uma relação. Não, que você tá apanhando. Eu falei pra uma pessoa isso uma vez. Eu sei que ela sofria muito dentro do casamento dela. É um marido agressivo. E eu falei, cara, se você realmente confia no Senhor, de que Deus vai restaurar esse homem, se separa. Tipo, dá um tempo, você falou, né? Dá um tempo. Sabe? Não pede o divórcio, mas fala, Cara, cara, eu ó, nunca aconselhei também, nunca aconselhei verdade. divórcio pra ninguém, mas teve um caso uma vez que uma pessoa falou pra mim que ela tava com medo, porque ela já tinha sido agredida. Eu falei, não, aí, gata, aí eu não te aconselho mais, não. Se Deus te chamou pra viver em paz, você vai ficar num relacionamento que te machuca, isso não Agressão faz sentido nenhum física, pra mim. é. Meu pai não aceitaria, daqui na terra. Se eu ligar pro meu pai e falar, pai, meu marido tá me batendo. Meu pai falar, vou te... Aí, Sai você quer agora de casa, que Aí, isso? tipo assim, de repente você aceita passar por isso. Eu não acredito que isso seja vontade de Deus. Então, assim... Agora assim, ai, meu marido é muito estressado, meu marido às vezes é grosso comigo, ai, meu marido... Gente, isso é uma coisa, né? Isso é Às uma vezes até a coisa, gente é porque às vezes a pessoa, eu tô só com medo de alguém pegar respaldo do que a gente tá falando e falar, ah, então eu vou separar. Não, gente, por favor, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre Até mesmo porque incompatibilidade quem de tem que gênero. falar pra você isso é Deus. Tipo assim, eu passei por um divórcio, Deus falou pra mim, permaneça. Eu permaneci meus 40 dias. Quando deu 40 dias... Não, foi mais que isso. Foi 40. Eu lembro. Ah, depois do dia que a pessoa falou, não quero mais? Não, teve os 20 dias que eu fiquei aqui, depois que eu voltei, fiquei mais 40. Quando deu 40 dias, eu lembro que eu orei a Deus, porque assim, pra mim, eu acho que pra mim, pra você, que às vezes tá passando por um divórcio, ou passou, a pior sensação é o de você ficar perdida. Porque literalmente, tipo assim, você tinha um plano de vida com a pessoa. Tá tudo certo ali. De repente você se separa. Então, assim, gente, é separar bens, é separar os filhos, se você tiver, é separar as almas, é separar os planos, é separar as memórias. Tipo assim, é uma separação completa. Então, assim, você tem que, de novo, reconstruir toda a sua vida. Se o seu divórcio foi uma coisa de mais tempo, você ainda talvez tenha um tempo aí para pensar em como se reconstruir. Mas se o divórcio é uma coisa mais assim, você não teve tempo de pensar em reconstruir sua vida. Então, assim, você tem que reconstruir de alguma forma. Agora, como? Para mim, eu olhava, minha mãe tinha a família dela, minha irmã, todo mundo que eu convivi, cada um vivia a sua vida. Ninguém ia parar a vida para viver, né? Tipo assim, então eu me sentia muito sozinha. Eu falava, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha mudado de cidade, então, tipo assim, querendo ou não, eu tinha mudado a minha vida, eu tinha largado o meu trabalho, eu tinha largado a minha vida, eu tinha largado meus amigos. Eu poderia voltar para aquilo, mas voltar para aquilo naquele momento, para mim, parecia uma vergonha. Sabe? Tipo assim, eu sei que tem muita gente que volta para casa dos pais, aquilo me parecia uma vergonha, eu ter que voltar para casa dos meus pais, ter que regredir, né? Tipo, ter que lidar com todo aquele sentimento. Então, eu me sentia muito perdida, tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Né, aliado ao ponto de que você fica naquela expectativa, se você é cristão, de que Deus vai restaurar. Então, tipo assim, você fica... É um tempo que você fica muito perdido ali, né? Então, busque orientação em Deus. Tipo assim, Ele vai te guiando. Deus falou, fique aqui. Quando deu o tempo, eu falei assim, Senhor, eu fiquei muito perdida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu literalmente achei que eu estava ficando louca. Eu passei por 5 psiquiatras, porque eu não conseguia entender, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava muito perdida. E aí eu lembro que, nesse tempo, eu pedi para Deus, para Ele me revelar o que estava acontecendo. Eu falei assim, Senhor, fala comigo através de um sonho, essa noite. Aí eu dormi, quando eu acordei, eu não tinha tido nenhum sonho, e nisso uma amiga minha me ligou. Tipo, fazia muito tempo que eu não falava com ela, uma amiga minha antiga. E falou, amiga, eu tive um sonho com você essa noite. Aí eu falei, sério? E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela falou, nossa, eu tive um sonho. Ainda perguntou de mim, né? Perguntou como que eu estava, como que estava meu casamento. Eu falei, não, amiga, tudo bem, porque ninguém estava sabendo. Ela também não estava sabendo o que estava acontecendo. Fingi que não estava acontecendo nada. Na verdade, eu até falei para as pessoas que eu estava com Covid na internet para eu poder sumir. Eu lembro disso, agora que eu lembrei.
Ai, meu Deus. Não E façam aí- isso. E aí eu lembro que essa minha amiga me ligou, me contou do sonho dela. E quando ela me contou do sonho, eu falei assim, agora eu sei o que é. E aí eu lembro que à noite eu falei assim, Senhor, se o Senhor me deu o sonho me explicando, tipo assim, me dê mais coisas. E eu lembro que naquele dia Deus me deu mais coisas. E aí sim as coisas começaram a ficar claras para mim. E aí eu lembro que no dia de eu assinar o meu divórcio, lembro que nesse dia, gente, foi muito... Eu ainda permaneci ainda ali, eu fui, olha... Ai, Deus. Mas eu lembro que no dia do divórcio, Deus falou pra mim assim, e vai, que ele não quer nem você nem eu. Eu acho que Deus, ele sempre vai ter uma história de restauração, mas se a pessoa não quiser, gente, não tem como. Deus não faz macumba para restaurar casamento. Se o cara já seguiu a vida dele, já tá com outra pessoa, já não sei o que, cara, siga a sua vida e siga em paz. Se você foi abandonada pelo seu marido, né, no caso aqui, a Bíblia fala em 2 casos. Marido descrente, que quer se separar. Então, enquanto ele escolher permanecer com você, permaneça. Se ele decidir não estar mais, você está liberado para seguir sua vida em paz, porque Deus nos quer em paz. E no caso de imoralidade sexual, que seria a traição. Então, nesse caso, você está liberado para você seguir a sua vida em frente e se casar novamente, se você quiser. Né? É bom a gente colocar isso. E esse era um medo muito grande que eu tinha. Porque eu falava, Deus, e se eu não encaixar em um desses? Eu não vou poder casar nunca mais. Eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta. Porque senão eu falo demais. Anyway, move on. Tá. E aí, depois, amiga? Você falou sobre o que você fez de errado. E o que você Deixa fez eu só de... concluir esse negócio do que se você pode casar novamente. Oh. Porque tem um texto que Jesus fala assim, né? Jesus fala que quem antes de começar a construir algo, não senta e calcula primeiro. Uhum. Então, antes de você se casar, senta e calcula primeiro. Ah, mas isso é muito bom mesmo pra falar. Por quê? Se você se casou e você quer se separar simplesmente porque você quer se separar, você não tem respaldo bíblico. Ah, é mesmo, mas eu não acredito na Bíblia. Daí, gente, faz o que você quiser da sua vida. Mas se você acredita na Bíblia, se você se casou, consciente de que você se casou, e você simplesmente por divergência... Ah, gente, eu acho que casei com a pessoa errada. Não combina comigo, queria uma pessoa engraçada e casei com um chato. Casou chato porque você queria, porque você teve todo o namoro para você descobrir. Calculou, Aí não agora, calculou, né? Não calculou, calculou errado. E, gente, tem gente que dá sinal, né? Tá muito na moda agora na internet, sinais... né? Já dava sinais. Aí aquilo. eu assisti vários essa semana de chá de revelação. No chá de revelação, o cara estourou lá, azul a cor. Ele vai e corre, abraça os amigos, abraça a mãe. Cara, já deve ter dado tanto sinal. Amada, a pessoa te traiu no namoro. E aí você fica noiva dessa pessoa. Fala pra mim, não existe uma grande chance se ela fez namoro de não fazer no casamento? Lembra que uma vez eu ia cair nessa? Cara, meu namorado me traiu. Ai, pô, vamos lá, contar. O menino me traiu no namoro. Aí o que eu fiz? Gente, escolhe mal, não Nossa, calcula, não calcula. Dedo podre. Aí o guri me traiu. Mas, minha querida, ele me traiu assim, bonito. E aí o que a gente fez? Você é culpada também. Eu sou aí, culpada? O que aconteceu? Ele foi, se converteu depois, querida. Se arrependeu. Ah, não, mas isso é diferente. Não, isso é diferente. Porque, ó, não, agora eu vou ter que defender. Não a pessoa. Não a pessoa, vou ter que defender o caso. Porque, por exemplo, se você, tipo assim, você não conhecia Jesus e você vivia uma vida toda torta, aí você se converte, a chance de dar certo, se você tem uma conversão genuína, é muito grande, da pessoa realmente se converter dos seus maus caminhos. Mas não foi o caso da pessoa. Então, sim, a pessoa... Não nessa conversão, né? Deveria ter esperado para ver se realmente essa conversão era verdadeira, mas eu não esperei. Aí eu perdoei, o que ele fez? Me traiu de novo. Ai, gente, sério. Mas aí, graças a Deus, você não foi pra frente. Não, mas também, né, Deus me tirou a força ali, né? Porque eu queria voltar de tudo quanto é jeito pra lama. Mas é isso, cara, a gente, é o cérebro, né? Ele tá acostumado com certo tipo de ofensa e ele quer ficar vivendo. Trouxa, menina. Quer ficar vivendo isso. Oh, meu Deus. Mas não, mas isso. hoje a gente vai escolher... Calcule, irmãs. Calcule primeiro essa obra aí que você tá entrando. Até mesmo porque, quando Jesus fala sobre o divórcio na Bíblia, que ele fala bem assim, né? Que o pessoal pergunta, né? Poderá o homem se separar e tal? Aí Jesus fala, porque... Leio tudo não, né? É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Que tinham 2 rabinos lá que falavam, tipo, um que falava que por qualquer motivo e outro só por imoralidade. Aí Jesus falou,
Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, não uma só alma, tá? Uma só carne. E assim eles não são dois, mas sim uma só carne, portanto ninguém separa que Deus uniu. Às vezes, inclusive, até essa semana eu estava com uma amiga e eu estava falando, às vezes tem guerras que você passa, porque o seu cônjuge está passando, porque como vocês são uma carne, alguém ali fez alguma coisa, querida, a guerra é para os dois. Aí Jesus falou, então, porque Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandar ele embora, que na lei de Moisés podia. Aí Jesus falou, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Então, aí os discípulos falaram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Porque é óbvio, né, gente? Pensa. Ah, então tá bom. Então eu vou me casar, mas eu vou ter que passar o resto da vida. E se eu trair ou abandonar, eu não vou poder me casar nunca mais? É isso a conta que eles estavam fazendo. Porque, tipo assim, então é melhor não casar, né, Jesus? Ele falou, mas isso aí é só para quem realmente, né, dele fala sobre os eunucos, aqueles que escolheram o celibato, enfim. Então, tipo, o divórcio ele só foi permitido pela dureza do coração do homem. O propósito inicial de Deus é o casamento. Então, antes de você entrar no casamento, você tem que sentar e calcular. Calculou errado igual a mim, né? Deus tem uma história de restauração? Sempre vai ter, gente. Primeiro, meu marido me traiu. Primeira coisa que você vai pensar, vou correr para Deus. O que eu faço? O perdão, ele vem sempre em primeiro lugar. E a Bíblia fala milhões de vezes mais sobre perdão. Se a pessoa realmente estiver arrependida. Então, assim, a pessoa não está arrependida, ela não quer. Cara, siga a sua vida em paz. Só que daí esse é o ponto, né? No caso, a pessoa que se divorciou, e quão duro é escutar isso. E se você resolveu ficar também, perdoe completamente, né? Completamente. E uma vez eu escutei uma história de uma mulher que ela foi traída no casamento dela, só que ela todos os dias fazia questão, o marido se arrependeu, né, do que fez, ele já tinha até montado uma casa com outra família, e aí a mulher descobriu, ele se arrependeu, e aí ele voltou para casa dele, e aí todos os dias ela lembrava ele, da pessoa. Então ela trazia a pessoa pro casamento todos os dias, porque ela não conseguia ter perdoado, né, e enfim, então a gente precisa, se vai perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Às vezes você vai lembrar, aquilo vai te doer, mas é um processo, né? O perdão é todos os dias você escolher a não falar, não lembrar, a derramar misericórdia sobre a vida da pessoa. E assim, eu não imagino, eu tô falando assim, parece muito fácil, né? Mas assim, tipo, é o que Jesus manda fazer, entendeu? Tipo, tem que escolher todos os dias a liberar essa pessoa, porque senão você tá trazendo o alvo, a amante, vamos supor, para sua casa todos os dias, se você fica lembrando todos os dias disso. Já parou pra pensar? Você ressuscita todos os dias. Exato. Errado. É difícil, gente. É difícil, mas nesse caso, se você escolher perdoar, é um ponto. Agora, se não teve como, não tem jeito, né? A pessoa às vezes ali é reincidente naquilo, cara, está liberado para você seguir a sua vida e, enfim, e ouvir também o direcionamento de Deus. Porque eu, por exemplo, estava disposta a perdoar muitas coisas para permanecer no meu casamento, mas Deus também me deu o aval para eu seguir em frente. Apesar de eu estar respaldada biblicamente, eu também busquei em Deus para que Ele me desse os sinais de que eu poderia seguir. Então, assim... E lembrando, gente, que tudo que a Amy falou é sobre a experiência dela, sobre as direções que ela teve. Isso não é uma fórmula de bolo. Se você quer uma fórmula de bolo, você entrou no vídeo errado, porque Deus, ele quer um relacionamento pessoal com você, porque o seu caso foi de um jeito. Exato. Enfim, com certeza, né, se não for por um desses casos que a gente está falando, como abandono, difícil, por exemplo, né? Deus vai querer restauração, mas você precisa buscar isso nele. Porque nem toda restauração é igual também, né? Às vezes o que funcionou para um não funciona para você. A gente está falando de julgo desigual, não tá? São muitas coisas tipo por assim, trás, né? O marido era crente, o marido não era crente, tem muita coisa por trás disso, né? Então... porque, por exemplo, né, tem muitos cristãos que se separam. O certo, gente, é que assim, não gosto mais do meu marido nem minha esposa, não estamos nos aguentando, nos separamos. Você não vai poder casar nunca mais, perante a Bíblia. Se você se casar, você vai permanecer em adultério a vida inteira. É duro de ouvir, é duro. Cara, graças a Deus eu sou liberada, porque se eu tivesse que passar o resto da minha vida sem me casar, seria bem difícil. Agora, sim, também depende muito do contexto em que você, né, se separou. Às vezes você não conhecia Deus, você não tinha relacionamento com Ele, você não entendia que aquilo era errado, você se separou. Cara, Deus tem uma nova história para você. Porque eu acho que cada um vai ser cobrado à medida do seu conhecimento. Do seu conhecimento. Então, assim, você não tinha conhecimento naquela época, né? Isso aconteceu.
E, cara, gente, de verdade, eu tava até... Aí é um ponto que eu quero colocar aqui, que antes da gente falar em divórcio, a gente tem que entender que uma coisa que me preocupa muito e que eu tenho visto muito é que muitas mulheres, elas começam a viver um divórcio dentro do casamento e elas nem reparam. Sabe, eu tive muito acesso a muitas pessoas, assim, eu quero falar rapidamente sobre isso. A primeira coisa que Satanás faz quando ele quer acabar com o seu casamento é cortar a comunicação entre você e seu cônjuge. Ele vai começar a cortar, tipo assim, sabe, separar a comunicação, vai começar a fazer o seu marido te ver de uma forma diferente da que você é e você ver ele de uma forma diferente, gerar aquela raiva entre o casal, aquela, sabe, aquela coisa, dormir brigado. Aí, de repente, você vai entrando dentro disso, sabe, aquele... E você nem vê, e de repente você vai perdendo a sua família, cara. Vocês estão super distantes, você nem sabe mais por quê. É só assim, ó, uma briga que não teve resolução e não teve perdão e não teve uma oração. E vai indo. E aí, vai somando. Vai somando. Nossa, e uma coisa muito doida que eu também vivi é que... Ai, não pode contar. Poxa, depois ela me conta. Se não, você pensou... Ai, meu Deus. Eu lembro que um dia eu falei assim, Deus, mas assim... Eu nunca, tipo, por exemplo, eu nunca traí meu marido. Tipo assim, cara... Aí Deus falou assim, será que você nunca traiu? Eu falei, nunca. Você acha? Nunca. Tenho plena consciência e certeza disso. Aí Deus falou, então tá bom, então abre a Bíblia. Eu falei, abri a Bíblia. Eu falei, o que esse querido tá querendo me dizer? Aí, se vocês virem corajosa ali... ela, já sei o que ela vai falar. Você é muito... Ó, essa menina é vulnerável. Vou te falar uma coisa. Ele fala assim, não vou achar aqui. Tá, mas era um texto que Jesus fala assim, que... sobre traição, né? Que falava assim, que na lei de Moisés, isso era traição. Daí Jesus vem e fala... Sobe a régua. Ele sobe a regra, ele fala assim, aquele que olhar e que com o coração desejar, já adulterou com aquela pessoa. Aí Deus falou para mim, será que você, durante o seu casamento, em nenhum momento, você olhou para alguém e com seu coração você desejou? Aí eu... Porque se você fez isso, você adulterou. Então, e sabe o que acontece? Satanás não, nem sempre é Satanás, mas às vezes é, né? Mas assim, acontece situações, às vezes ele empurra ali uma tentação, você olha, você deseja, mas você não fez nada. Aí você fala, não vou falar porque eu não fiz nada. Mas e se pra Deus isso é uma traição? Cara, e aí isso você abre uma legalidade dentro da sua casa, e aí a sua consciência cauteriza e você daqui a pouco tá, sei lá, uma masturbação, uma pornografia, aí você olha e tem uma conversa mais íntima com uma pessoa, e isso já é o começo de um divórcio de pessoas que estão casadas, né? Começa assim, igual a gente estava falando anteriormente, nunca começa do nada, gente. São as pequenas, né? São as pequenas coisas. Enfim. E brecha é todo lugar que Satanás sabe que ele vai ter acesso a você e sua família. Então, assim, quanto mais você puder, tipo, fechar as brechas... E, gente, de verdade, mulheres divorciadas, não se sintam culpadas, cara. Não é culpa de vocês. E tem esse sentimento de culpa, né? Tipo, cara, Deus tem uma nova história para escrever. Infelizmente, se Deus restaurou seu casamento, amém, vive a restauração. Mas se Deus não restaurou, tipo, de verdade, né? Eu sei que tem pessoas que defendem que a restauração a qualquer custo. E eu acredito no Deus de restauração. Eu acredito que Deus pode restaurar o seu casamento. Mas se você está esperando pela restauração, espere em Deus e busque nele, sabe? Tipo assim, fortalece seu relacionamento com ele. Deixe ele te guiar por essa restauração, porque se ele for realmente restaurar, ele, sabe, vai permitir que esse processo seja algo mais leve para você poder suportar, né? E aí você se guarda para isso. E se Deus não restaurou seu casamento, cara, não é porque ele não te ama, não é porque ele não restaura, não, ele te ama. Ele continua sendo um Deus de restauração, mas tem certos lugares que o livre-arbítrio das pessoas vão que Deus não pode ir. Deus não consegue. A Bíblia fala, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Então, e existe a soberania de Deus também. Ele sabe por que ele não permitiu. Deus sabe por que ele não permitiu a restauração do meu casamento em si. Ele sabe que existia dentro de um propósito maior, aquilo não... E tá tudo bem também, porque eu sei da história linda, nova que ele tem para escrever para mim. E ainda que ele não tivesse, gente, ainda que Deus não fizesse nada, ele continua sendo Deus, eu continuo amando ele incondicionalmente, ele fazendo ou ele não fazendo. E é aquele versículo que Deus me deu, né? Eu, Senhor Deus, serei o seu marido. Eu sempre falo dele, já falei várias vezes, porque eu acho que isso...
Isso é a história da minha vida. Depois que eu vivi isso, tipo assim, eu acho que tudo mudou. Porque eu acho que agora, contando todo o contexto, eu vou ler porque eu acho que vai fazer com as pessoas vão conseguir entender melhor. Isaías 51? Não sei, deixa eu procurar aqui pra você. É 51. É aqui. 54:5. 54? Tá. Eu lembro que nesse processo, teve um dia, eu já tinha me divorciado e tudo mais, eu abri esse texto e agora vocês vão conseguir entender, depois de eu ter falado de todos os meus sentimentos. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, nunca tinha visto um filho. E irrompa em grito de alegrias e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que daquela que tem marido. Diz o Senhor, alargue a sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações e não impeça, estique as cordas e firme as suas estacas. Alargue a sua tenda. Porque você estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Pois aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e o Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. Cara, tipo assim, quando eu li esse versículo era exatamente, tipo assim, uma menina casou nova, foi rejeitada, tipo, sofria vergonha, a humilhação. Ô, gente, rapidão. Sobre o que a Mê tá falando, vocês estão vendo que ela tá sendo super vulnerável, contando coisas muito profundas do coração dela, né? Mas não é num lugar de autocomiseração, de vítima, nada disso, porque eu converso com a Mê sobre isso tem 3 anos já. E já peguei várias fases dela, né, nesse processo, e hoje eu sei que ela tá curada, hoje ela consegue orar e abençoar as pessoas que a feriram, né? Então, a nossa intenção foi realmente essa. Quem está passando por isso pode estar perdido. Então, assim como fala aquela música, das nossas cicatrizes sai a poder para curar. Então, essa é a nossa, assim, a intenção genuína do nosso coração e da dela. Então, guardem a e-mail, você que vai assistir esse vídeo, guardem ela com amor, com carinho, porque eu sei tudo que ela teve que passar para hoje ela tá aqui, tranquila, falando sobre tudo isso. Ixi, minha filha, se fosse uns anos atrás eu chorava do início ao fim. E iria me colocar talvez nesse lugar de Vítima, coitada, né? coitada. E não, gente, não sou vítima, coitada. E hoje Foi é bom algo... porque ela conseguiu ressignificar muitos pontos que ela sabia que eram fracas, falhas, né? Hoje eu tenho certeza, sempre que eu penso no seu marido, ele vai ter um trabalho, o marido dela, porque é bichinha. Mas eu tenho certeza que você vai ser uma esposa maravilhosa, porque Nossa, total. foi um tempo de pensar muito, né, amiga? De olhar pra você. Às vezes as pessoas não olham pra si mesmas, né? De me curar, né? Porque às vezes você Sim. entra num relacionamento, você quer, tipo, sangrar suas feridas no casamento. Eu casei jovem, imatura, né? Não tinha um relacionamento com Deus quando eu estava dentro do meu casamento. Eu estava tentando voltar para Deus ali às duras penas. Então, assim, muitas coisas que, assim, Deus trabalhou em mim mesmo para que... Eu sei que hoje, se eu me casasse, eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu era, né, insubmissa, eu era, tipo, mimada, né? Então, tipo assim, muitas coisas que hoje eu tenho certeza que eu mudaria completamente. Esse diamante está lapidado. Se você conhece algum varão, monte esse vídeo. E eu tenho meu marido principal, que é Deus. Tipo assim, hoje eu não trocaria ele por nada nesse mundo. Um ponto também, que tipo assim, se você tá passando por isso, cara, busque a Deus. Mas como buscar a Deus? Cara, eu passei 1 ano sem ouvir nenhuma música do mundo. Nenhuma. Só ouvia louvor. Só louvor. Li a Bíblia, li livros da Bíblia, jejuei muito, jejum, oração. Cara, busque e encontrarão, peçam e lhes serão dados, batem e a porta será aberta. Deus é um Deus vivo, Ele está vivo. Então, se você não está conseguindo ver Ele no meio desse processo, porque talvez você esteja, tipo assim, ainda deixando brecha, sabe? E obedeça, porque eu acho que a gente vai de obediência em obediência. O dia que Deus falava para mim, liga para fulano e pede perdão, eu ligava, pedia perdão. Liga, faz não sei o quê, e fazia. Fica na sua casa por 40 dias. Eu fiquei 40 dias, cara, eu obedeci. Tipo assim, por mais que aquilo tivesse me sangrando a minha alma,
Fora, gente, todas as coisas que eu tive que perdoar e que eu tive que viver, que eu não tenho como compartilhar com vocês, mas que só Deus sabe, né? Bianca e quem estava perto, que sabia o que eu fui, tipo assim, de eu orar, tipo, por pessoas que me feriram, tipo assim, de eu liberar amor, de eu liberar perdão, sabe? No dia do meu divórcio, eu assinei o divórcio, eu orei com meu ex-marido, falei, vem aqui, tipo assim, vou desligar isso aqui na terra e no céu e é isso, sigo, cara, viva a sua vida em paz, que você seja feliz, que é o que eu continuo desejando, sabe? Que é que ele tenha feito a vida dele, que ele tenha em paz, que ele seja feliz e que Deus tenha uma nova história para reescrever para ele também, sabe? É, e assim, gente, mulheres, cara, obedeçam a voz do Senhor, sabe? Não deixa que a chama e o amor por Deus se apague porque você tá amando mais o seu marido, mais o seu casamento, sabe? Às vezes você estaria numa situação de agressão, de traição, de tanta coisa ruim que você tá vivendo. Deixa o Senhor realmente tomar conta, deixa Ele, sabe? Tira a mão. Às vezes a gente quer controlar tudo. E a vida com Deus que eu já aprendi, que é uma vida de que você tem que a si mesmo se humilhar o tempo todo, mas ao mesmo tempo também você tem que entregar todo o controle na mão dele. Se você está o tempo todo querendo controlar tudo, você não está literalmente deixando tudo dentro das mãos dele. Eu não tenho como, tipo, querer controlar, que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer, e ao mesmo tempo dizer a Deus que eu realmente confio nele. Não tem como eu dizer a Deus que eu amo ele se no momento que ele não restaura um casamento, porque eu queria que aquilo acontecesse, isso aconteça, sabe? Então, se permita ser curado, sabe? Porque tem muitas feridas que vão ficar, sabe? A rejeição, o abandono, mas existe um Deus que ele é um marido perfeito. Se você não teve um referencial de marido, um referencial de pai, você tem um Deus. E Deus, ele é perfeito, gente. Ele é o nosso maior referencial. Hoje, quando eu vejo que eu tenho um marido, que é Deus, que Deus falou para mim, eu, Senhor Deus, serei seu marido. Ele é meu marido, cara. Ele me dá direcionamento, ele me dá sustento, ele me dá provisão, né? Ele me dá amor, me dá carinho. Então, é difícil, porque Deus ele tem muitas facetas na nossa vida, mas a partir do momento que você, mulher divorciada, abandonada, colocar o Senhor Deus como seu marido, cara, nunca mais você vai errar. E aí você, tipo assim, sabe? Eu lembro quando eu era casada, já falei isso também, que eu queria, tipo assim, despender, né? Tempo com meu ex-marido, queria jantar com ele, queria passar tempo com ele. E às vezes, sabe, hoje eu olho e falo assim, ai Deus, será que eu tô te tratando como marido mesmo? Tipo assim, de parar e... O quê? Então, assim, será que eu tenho, tipo, chegado em casa e falado, Deus, hoje eu vou jantar com você? Né? Sabe? Como eu posso ser uma esposa melhor para você hoje, Deus? Como que o Senhor quer que eu me submeta a você? Sabe? Hoje, nesse dia. Eu posso fazer uma comidinha para nós dois, sentar aqui e a gente jantar? Como o Senhor quer que eu me vista? Como o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu me porte? E isso vem de um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo. Nenhuma igreja vai te dizer. Ninguém vai te dizer. Isso é o seu relacionamento com Ele. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, o nosso ajudador. Ele está aqui, ele é vivo. E ele guia mesmo. Então, assim, permita que ele guie, permita que ele te fale. Né? Eu estou te falando assim, que se Deus tivesse falado para mim, e eu falo isso com temor a Deus mesmo, Aimee, permaneça em oração, porque eu vou restaurar o seu casamento. Ainda que eu olhasse as circunstâncias e visse que nada seria aquilo, eu teria permanecido em oração. Como permaneci por um tempo. Eu permaneci por um tempo orando sobre isso, né? Só que depois eu entrei num relacionamento. Então, se Deus falou para você permanecer, permaneça. Se eu tivesse, literalmente, eu sempre falei, sempre deixei isso muito bem claro. Falava, gente, olha, se Deus hoje virar para mim e falar assim, eu quero que você volte com o seu ex-marido, que você restaure o seu casamento, eu teria voltado. Hoje já não, porque isso já não faz mais sentido nenhum. Mas na época, assim, por um tempo, teria sido, né? Então... Até que o cara tenha seguido a vida dele, casado com outra pessoa, tipo, se Deus te falou, permaneça. Mas se Deus também não te falou, cara, permaneça em paz na sua vida, sabe? E tenta, assim, ficar na medida do possível, né? Em santidade, porque senão você se confunde, né? Exato. Tipo assim, em santidade a Mê falou que procurou muitas pessoas e são muitas vozes, então silencia mesmo para tentar discernir o que o Senhor tem para você nessa fase, sabe? Ninguém vai te dar uma direção mais certa, mais certeira do que o Senhor, né? E a direção dele nunca vai ser contrária à palavra. Também porque eu vivi algumas coisas assim, tipo assim, faz tal... Gente, Deus nunca vai falar para você algo que é contra a palavra dele. Também, por isso que eu acho que Deus também nunca me falou assim, vai lá e se divorcia. Deus odeia o divórcio. Então, assim, Deus falava para mim, ore, sabe? Declare palavras de amor, palavras de bênção, sabe? Perdoe. Agora, Deus nunca vai virar para você e vai falar assim, poste nas redes sociais escrachando, cara, sabe? Assim, Não, gente, não é. Tipo assim, é de acordo com a palavra. Deus nunca... Igual uma amiga minha falou esses dias, ai, cara, por que Deus permitiu que eu terminasse com fulano? Eu falei, mas, gente, Deus nunca permitiu nem que você entrasse no relacionamento, como que ele permita que você saia? Nem era dele.
Galera, aí também fica difícil, porque você não ora pra começar o relacionamento. Aí você quer que Deus entre no bonde andando? Não dá, irmã, me ajuda a gente a ajudar você. Ele até vai entrar, né? Porque casamento, independente do que você Ai, acredite ou não meu da religião, Deus. quando você casa, Deus vai abençoar aquela união. Eu também já vi gente falando isso. Ai, mas não foi Deus que estabeleceu meu relacionamento, eu casei porque eu quis, mas não foi o Mas e casamento. Deus fez. Meu amor, se Deus você fez. casou e apresentou diante de Deus, esse casamento já A gente é. conhece também uma história de um casal bem de perto, que nenhum dos dois era, e aí o Senhor tem feito algo, né? Tipo assim, já fez, Deus já tem os conversou. propósitos dele, né? Então, ele é poderoso. Continua, você casou, amada, continua, entendeu? A verdade é essa. Divorciou, busca Deus. Pra resumir, e tem isso. Um ponto. Se você se divorciou, às vezes não por esses motivos. A irmã é PhD, entendeu? Nesse você... assunto. depois eu estudei tudo aqui. Tem vários pontos. Vários. Tipo assim, que às vezes tem mulher que às vezes é abandonada e fica na dúvida se pode casar novamente, porque o cara. Às vezes fica naquilo, né? Porque Jesus falou que era exceto por imoralidade sexual. Um ponto para você pensar é que espere um tempo, porque provavelmente esse cara vai casar com outra pessoa. E aí ele já entra naquilo da imoralidade sexual. Então, assim, porque às vezes tem gente que fica esperando. Não dá pra você também querer resolver sua vida em 2 meses, gente. A gente precisa, a não ser que seja uma direção muito clara de Deus. A Aimee não resolveu a vida dela em 2 meses. Você ficou um tempo em oração, buscou uma alternativa, como ela já disse, que não era a alternativa que Deus queria. Mas, tipo assim, até hoje, depois disso, tá esperando em Deus, porque é isso que tem que fazer, esperar em Deus. Estou esperando em Deus agora pela uma nova história. Exato. Mas é porque entra nisso, né? Porque às vezes as pessoas se separam. Não tem como o marido você vai lá e se separa de você. Você não sabe se você pode se casar de novo, porque, tipo assim, não tem motivo. Mas se às vezes o cara vai guarda, lá e casou com outra pessoa. Tipo, não tem o que você fazer, gente. Daí ele já entrou em adultério, porque ele não deveria ter casado. Então ele vai lá e casa com outra pessoa, ele entrou em adultério. Então daí você tá liberado pra seguir sua vidinha, tá bom? Então fique tranquila, só entrega. Espera, amada. Segura a periquita. Segura a periquita. No final dá tudo certo. Você não vai morrer. Jesus. Existe vida depois disso aí. Deus vai escrever uma nova vida história depois pra do você. divórcio. Amém. Entendeu? A gente vai fazer a parte 2, tá bom? Quando ela contar do próximo relacionamento. Exactly. Mandem A gente vai ter direct que fazer pra um mim, sobre gente. casamento. Eu tô assim na dúvida de deixar ela escolher. Eu tô achando que vocês podem mandar pra mim os... Tô brincando. Será que dá tempo? Jesus já tá tão voltando, gente. Não dá tempo. A gente tem que fazer um episódio sobre casamento. Vamos fazer o próximo. Gente, valorizem minha amiga. Obrigada, tá? Pelo seu Nossa, valorizem, coração. tá? Porque eu me expus demais aqui. Sempre. Vamos fazer o de casamento pra eu poder me expor um pouco. Por favor. Próximo sobre casamento. E é isso, gente. Beijos, minhas divorciadas. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor traga cura sobre você, sobre a sua família. Não sei o que você está vivendo, mas Ele é a chave, gente. A resposta é Ele. Você não vai morrer, querida. Eu tô viva aqui, ó, vivinha. Entendeu? Dá uma sensação que você vai morrer? Dá, mas não vai morrer, entendeu? Vai dar tudo certo. Você Passa, amadas, por cima de você, mas passa. Primeiro passa por cima de você, dá uma ré, volta, passa. Depois, vida que seguiu. É isso. Um beijo. Ai, que eu sou exposta nesse podcast. Caraca. Se vocês não valorizarem esse vídeo, eu vou dar um soco na cara de cada um de vocês. Comenta, não compartilha muito, não. Isso aqui é só pra quem tem que ouvir. Compartilha só pra quem tem que ouvir, por favor. Só para divorciadinhas de plantão. E se algum ex me ouviu, desculpa. Quem ouve vocês, não tem culpa. Se tivesse feito tudo certo, eu tava aqui falando das merdas. Agora eu posso comer.